E agora vamos ver mais um VT. É a maneira como o corpo do Senhor foi envolvido pelo lençol, como nós sabemos pelo Evangelho de São João, e como ficou o túmulo depois da ressurreição. Vamos conferir. Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto som de seu poder, louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com as cordas e as flautas, louvai-o com os címbalos salmos, louvai-o com os címbalos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira, todo cante os louvores do Senhor. Demos glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Aí nós vimos, são simulações, né? Agora, qual é a história deste pano? Diversas fontes antigas reportam a história de um rei chamado Abgar V de Edessa, atual Urfa, na Turquia. Abgar teria recebido de um discípulo de Cristo um tecido impresso com a sua imagem. Estupefato pelo presente, ele se converteu à fé cristã e foi o primeiro rei cristão no primeiro século, ou seja, São João ainda estava vivo. Mais tarde, essa cidade passou para o domínio romano e ela volta ao paganismo e o pano desaparece. Esse tecido de Edessa é encontrado no século VI, escondido entre as muralhas da cidade. A notícia se espalha rapidamente e Edessa se torna uma meta de peregrinações. O pano já começa a ser reconhecido como mandilhon, significa lençol, e considerado uma imagem aqueiropita, ou seja, não feita por mãos humanas, não pintada por mãos humanas. A partir dessa descoberta desse mandilhon em Edessa, a representação do rosto de Cristo é regulada pela Igreja Católica na época. E a partir do século VI, é proibido pintar o rosto de Cristo com traços romanos, ocidentais, porque a Igreja toma como referência aquela imagem do rosto de Cristo do mandilhon. O segundo concílio de Nicéia, no ano de 787 da era cristã, determina que toda imagem de Cristo deve ser uma cópia fiel do original. E agora vamos falar um pouquinho das pesquisas que dizem o que é este pano, a autenticidade dele, porque foi questionada durante algum tempo, mas agora são os últimos resultados. Especialista em pesquisa sobre a ressurreição de Jesus, aquele professor protestante que eu já citei, Gary Habermas, elencou os dados do sudário já confirmados pelos cientistas. Isso aqui não é fé, é ciência. Primeiro, que esse pano, realmente tem séculos de idade. Segundo, que definitivamente não é uma pintura. Terceiro,
que não há vestígios de corantes ou pigmentos e as manchas de sangue foram verificadas como autênticas. Quarto, que as imagens gravadas no sudário revelam marcas de sangue em diversos ferimentos gravados nele, como vimos aqui nas gravuras. As imagens permitiram aos cientistas definir os instrumentos usados na paixão de Cristo, no seu açoite, definir até mesmo a estatura das pessoas que lhe bateram e que um dos algozes era canhoto. Quinto, além disso, que análises químicas feitas no pano revelaram a presença de um tipo de calcário que existe quase que exclusivamente em Jerusalém. O tecido mostra as imagens frontal e dorsal de um homem nu com as mãos pousadas sobre as partes baixas, como vimos, consistentes com uma projeção ortogonal, sem a projeção referente à parte lateral do corpo humano. As duas imagens apontam em sentidos opostos e unem-se na zona central do pano. O homem representado no sudário tem barba e cabelo compridos, até a altura dos ombros, separado por uma risca ao meio. Tem o corpo bem proporcionado e musculado, com cerca de 1,75 m de altura. O sudário apresenta ainda diversas nódoas encarnadas. É o sangue que jorrou dos vários traumatismos da paixão. Vejam, o Papa João Paulo II já tinha falado numa exposição do sudário em Turim e agora se confirma um pouco também. No mundo de hoje, é aqueles que têm dificuldade em crer, né? Acham que a fé, como nós vimos nesse artigo do jornal O Globo, que é uma coisa mais de sentimento, etc. Não é. Para começar, não é. Até porque nós temos grandes homens da história do Ocidente e grandes cientistas que são cristãos. E isso não atrapalhou em nada a sua pesquisa científica. Mas o sudário é como se Deus quisesse mostrar, o nosso Deus, quisesse demonstrar aos homens de hoje que além dos evangelhos, que é o testemunho humano dos apóstolos, que existe uma base de investigação, uma base científica, para que eles possam também aderir a esta verdade cristã que os salva. Não é simplesmente uma verdade de poder, pelo contrário. O que nós estamos vendo, que nós vamos ainda ver no pano, no sudário, é uma verdade de salvação, de amor pelo ser humano. É como se Cristo declarasse, Ele que é Deus, o nosso Deus, nos declarasse um grande amor. Ou seja, Ele que não precisava de nada disso, passou por tudo isso para estar solidário conosco em todos os momentos de nossa vida e depois para nos garantir que a última palavra, a palavra definitiva de Deus é a vida e a vida plena. Voltamos daqui a pouco.